o andamento da tua marca aí? Em que, em que etapa que está? Tem novidade aí desde quando nós nos falamos a última vez? Então, eu estava fazendo as modelagens, né, das peças que eu quero lançar com uma modelista daqui da minha cidade. E ela finalizou as modelagens e me entregou as peças piloto. E agora eu vou para produção, que eu já estava conversando com uma costureira para começar a fazer uma produção. Legal, legal. Então, na verdade, você está desenvolvendo modelagens exclusivas para a tua marca, é isso? Isso, eu desenhei as peças e terceirizei a modelagem e a costura. Legal. A própria modelista é quem está fazendo as peças pilotos? Ela tem uma empresa, né, de modelagem, faz modelagem para piloto. Tu tá em que cidade mesmo? Florianópolis, Santa Catarina. Florianópolis, tal. E tem encontrado dificuldade em achar private label ou costureira para poder produzir a tua marca? Tive pela forma de produção que eu preciso fazer agora, que eu preciso fazer meio que por encomenda e Ah, pouca tá. peça. Então, eu tive bastante dificuldade. Encontrei uma Pra gente, pessoa que está aberta a negociar, né, para a gente conversar e ver se a gente consegue fazer uma parceria. Aí vou é conversar com ela tudo bem certinho. interessante que dentro desse nosso negócio, desse nosso sonho, a gente sempre tem que contar com pessoas que acreditem, né, que nós vamos iniciar numa fase e o nosso sonho vai nos fazer ser levados a uma outra fase, a um outro nível onde a gente vai poder escalar, né? Sim. Eu acho que um grande desafio para aqueles que estão empreendendo nesse ramo é, às vezes, encontrar pessoas que acreditem, né, nessa questão onde o empreendedor ele precisa tomar cautela para não fazer uma produção muito grande, até porque na maioria das vezes esse próprio empreendedor ele também não tem condições de fazer isso, né? É o E, meu caso. e acaba aí buscando, na verdade, parcerias com empresas, né, com pessoas aí do ramo, para que possam acreditar de fato na marca, né? E não, tenho certeza que não é muito fácil para encontrar de verdade pessoas que acreditem no nosso sonho, né? Então, conta pra Sim. gente como que foi assim, um pouquinho da experiência de você. Primeiro, assim, você já conhecia essa modelista? Conta para nós um pouquinho como que foi. Não, foi procurando no Instagram e por indicação de pessoas conhecidas. Aí entrei em contato e consegui fechar com ela, né, essa modelagem. Legal. E aí você já apresentou os desenhos para ela, né? Em cima dos seus desenhos é que ela fez as modelagens. Isso, eu fiz uma ficha técnica, né, explicando o Legal. que eu queria com um desenho técnico. E aí a gente foi conversando, ela desenvolveu a modelagem, fez a piloto, aí teve prova, né, Legal. E você ficou algumas satisfeita com alterações. o resultado? Fiquei. Ainda estou um pouco apreensiva com uma peça assim, no caimento, mas ficou bem bom o resultado. Quantas peças você produziu aí na questão de confeccionar as modelagens e as pilotos? Foram 6 modelos diferentes. 6 modelos. São que tipo de peças? Camisa, camisa tipo de botão, assim, né? Legal. Tecido plano? Com... Sim, é tudo tecido plano, 100% algodão. Legal. Um cropped, uma calça e uma bermuda estilo alfaiataria e uma saia envelope, assim, mais ou menos. Muito bom. Você é ousada, hein, Emily? Um pouco. Já me arrependi, devia ter começado nas camisetas. Você acha que deveria ter começado nas camisetas? Pra pelo menos já ir ganhando um público, né? E seria menos Até um trabalho dinheiro, de né, início. também, né? É, Até já fazendo também um caixa também, porque camiseta, normalmente, ela é muito mais fácil, né, para você vender, né? sim, sim.
Aí depois que eu já tinha fechado, eu devia ter feito as camisetas. Aí já não tinha mais dinheiro para investir nas camisetas. Agora vamos ver se Bom, vai vender. eu, Aí eu eu reinvisto. recebo aqui diariamente, eu recebo diariamente, né, pedidos de pessoas que querem produzir a sua própria marca, mas assim, Uhum. no seu caso, você tem um conhecimento técnico, porque você estudou, então você tem todo esse know-how aí da experiência teórica, né? E acredito que também bastante parte da prática, devido ao seu processo aí de aprendizagem. E, Uhum. por exemplo, uma pessoa hoje me procurou, falou, eu queria produzir umas peças e tal. E aí, aquela pergunta básica de private label, você possui as fichas técnicas? A princípio, ela disse que possuía. Depois, eu Uhum. acredito que ela não sabedora de fato o que é uma ficha técnica, ela me mandou alguns modelos, né? E assim, é interessante que tem pessoas que às vezes não estão tão dispostas a dedicar, né, a construir um negócio sólido. Ela queria de fato que a Private Label desenvolvesse para ela a modelagem, uma modelagem exclusiva, comprasse o tecido, cortasse, estampasse, costurasse e entregasse para ela pronta. Ela não queria ter problema nenhum. Uhum. Mas aí, só que aí tem um problema da private label para ela, muitas vezes, que é assim, talvez ela não está disposta a arcar com o custo de ter Sim. todos esses passos executados pela private label, né? Uhum. E assim, como a ideia dessa mentoria, desse bate-papo é deixar gravado para poder ajudar outras pessoas, é importante que eu sempre oriento, né, as pessoas e tem pessoas que vão começar a empreender no ramo da moda aí e querem começar por coisas difíceis. Talvez é essa experiência que você está passando. As peças que você está desenvolvendo, eu tenho certeza que são as mais belas peças, até pelo seu cuidado aí, pelo seu zelo de, mesmo que demore, mas que fique de fato com a qualidade, né, com a idealização que você escreveu, que você sonhou aí. Sim. Mas é legal que, por exemplo, antes de falar isso, você mesmo já admitiu que talvez você poderia ter começado de uma forma diferente, né? E talvez, com certeza, você teria um resultado diferente já aí no princípio da sua marca, né? Sim, sim. Deveria mesmo. Né? Mas eu acho que empreender é simplesmente isso, né? Poder. É claro que quando a gente tem a oportunidade de não cometer erros que outras pessoas cometeram, até por tomar conhecimento desses erros, é bacana, mas eu sempre digo, viu, Emily, que nada melhor do que as suas próprias experiências para te dar uma bagagem, e eu percebo também que mesmo com a sua fala de que talvez o ideal seria ter começado com camisetas, mas que você ainda continua motivada, continua focada e com certeza a sua marca ela vai ser uma grande realidade, vai ser um grande sucesso. Eu espero muito. Estou trabalhando bastante para que seja. E Fora a apesar sua de, marca, né? você tem alguma outra atividade? Você trabalha? Sim, eu estou trabalhando em período integral numa marca de roupa também, no atendimento de e-commerce, né? Que legal! Então você já está aí também, né, agregando conhecimento relacionado a essa fase, que é uma fase também bem difícil para quem está começando, né? Sim, fiquei bem feliz. Comecei faz pouco tempo, vai fazer 2 meses e meio que eu comecei nessa empresa, mas nossa, já tive muito conhecimento, muita experiência. Só isso já vale muito. E Florianópolis tem muitas marcas, assim, tem, o ramo da moda ele é muito grande aí na região. Então, tem algumas marcas, mas não tanto, assim. Acho que mais para Brusque, é mais questão de fábrica, assim, né? Essa que eu Certo. trabalho atualmente é uma das maiores, assim. Uhum. Muito legal, muito legal. Ô Kleber, quer falar alguma coisa, meu querido? De boa, eu só vou ouvir mais aí a galera aí, para aprender um pouquinho mais aí e sempre aprender, né? Esse é o motivo que nós estamos aqui, para aquele network legal aí. Parabéns, Emily, é isso aí. O segredo é esse, não desistir mesmo, continuar persistindo e
Quem é empreendedor sabe disso, nada é da noite para o dia. Esse negócio de dinheiro fácil, de coisa fácil, é tudo mentira. Não existe. É médio e longo prazo mesmo. E se fosse fácil, não ia ser tão recompensador, né? Verdade. Eu até postei hoje, né, no grupo, muitos desistem antes de começar. Não seja um deles. E talvez, né, Emily, você poderia ter tudo para falar assim, não deu certo, o que eu projetei, eu devia ter começado de outra forma e tal, não quero mais fazer. Que é o que, na maioria das vezes, as pessoas fazem, né? Eu gosto de salientar, né? Eu tenho observado bastante alguns grupos que eu tenho feito parte e assim, infelizmente, né, as pessoas estão despreparadas, não estão dispostas a buscar conhecimento, não estão dispostas a aprender e aí, infelizmente, a gente tem uma gama muito grande de amadores no mercado e aí o que acontece? Essas pessoas elas se frustram e desistem nos menores empecilhos, nas menores dificuldades que elas têm, né? E aí, infelizmente, vai arrumar um monte de culpado e aí não consegue olhar para o espelho e descobrir quem de fato é o verdadeiro culpado. Você talvez que não se dedicou, você que não, no bom sentido da palavra, não perdeu tempo gastando seu tempo de fato aprendendo, estudando, né? E hoje não tem desculpa para a gente acerca de qualquer tipo de assunto a gente dizer que não tem recurso na internet, não é mesmo? Ô Kleber, fala um pouquinho sobre isso. Legal. Verdade. Hoje tem uma gama de informações na internet, né? É nichado para tudo quanto é público, para tudo quanto é busca, você consegue fazer através do Google, do Facebook mesmo, próprio Instagram. Até chega a ser a galera fala muito de obesidade cerebral e eu acredito muito que se você não filtrar aquilo que você quer, você acaba tendo essa obesidade cerebral. Eu tive um pouco, porque, putz, tudo é novo, você vai quer conhecer outra coisa, até você começar a filtrar e ver o que realmente você gosta de fazer, é muito importante. Por exemplo, eu gosto de escrever, gosto de ler, gosto de entender uma propaganda, de como ela funciona por trás dos bastidores, o que o cara fez, como que ficou aquela foto, como que eu vou fazer um texto para aquela foto, para o que vai agregar, tipo assim, na hora do cliente bater e ver, como falar, o mais importante de tudo, né? Como falar a linguagem do público. Eu acredito que a internet ela te dá essas ferramentas todas de busca, de procura. O marketing, nós já ouvimos isso, e isso é uma verdade. O marketing não é a venda, o marketing é a propaganda, né? É como que a pessoa vai chegar até você para você converter aquilo numa venda, né? Putz, infelizmente tem o ponto positivo e o negativo aí. O negativo seria que essa quantidade de informações, né, a galera quer vender, ninguém oferece nada de graça, mas assim, não ensina uma pessoa, não custa nada você dar uma dica para você já quer diretamente, já quer converter em venda aquilo, e o positivo é que você consegue agregar muito na vida das pessoas e se você souber pesquisar legal no Google, no Facebook, você encontra muita coisa. O Google é uma ferramenta de pesquisa incrível. O que você quiser, da maneira que você saiba fazer as perguntas. Por exemplo, uma besteirinha. Você consertar alguma peça do carro, se você procurar direitinho no YouTube, você conserta o carro. Meu. Putz, é muito louco, meu. Eu pesquisei algumas coisas sobre isso uma vez que eu estava com um problema no carro que eu tinha, no Honda. E, foi no YouTube. Eu falei, caramba, eu vi o tutorial do cara, vi o que ele fez e tal, as peças que trocou. Por exemplo, o mecânico ia cobrar 500 conto de mão de obra. Eu só comprei a peça que eu mesmo arrumei. Umas coisas, né, meu? Putz, a internet é uma ferramenta incrível para tudo, meu. Essa fonte de pesquisa aí. É tão sério isso que você está falando que eu, por exemplo, eu também tenho um Honda e algum tempo atrás a minha bateria deu problema, né? E aí ela descarregou e tal, e aí zerou o módulo. O que aconteceu? Normalmente o meu som ele se aumenta, troca de faixa pelo volante. E aí ele desconfigura.
E aí eu fiquei desesperado, falei, nossa, meu, vou gastar um dinheiro para poder levar, para configurar e tal. Aí eu fui pesquisar, peguei ali o modelo do aparelho, fui no YouTube e lá tem, de fato, o passo a passo para você fazer. Agora, com certeza, o cara ia cobrar 80, 100 reais ou até mais, enquanto ele Até eu, mais. com certeza, iria pagar o valor que ele iria me cobrar caso eu não tivesse essa percepção, né? Então, só pegando um gancho nisso aí, por exemplo, você é personal, né? Se Uhum. caso eu, por exemplo, estiver querendo emagrecer, quiser de repente uma fórmula aí, alguma coisa assim nesse sentido, será que tem conteúdo desse no YouTube ou na internet? Tem pra caramba, meu. Putz, demais. A concorrência é altíssima. Eu Não fiz até ensina. a busca de pesquisa. Eu fiz a busca de pesquisa no próprio no Google hoje, meu. Putz, falei, caramba, aí eu coloquei lá emagrecimento e tal. Aí a concorrência, putz, alta pra caramba. Aí eu fiz a busca de pesquisa para dieta. Tocou num Concorrência ponto muito importante, altíssima. Kleber, e até inclusive para você fazer uma avaliação de concorrência, é bom você ter esse feedback também ali no YouTube, no Google, ou no Facebook, no Instagram, né? Então, ou seja, a internet hoje ela é referência para a gente buscar saber sobre tudo aquilo que a gente quer saber. Então, É assim, eu acho verdade. interessante, né? Assim, eu fico com dó às vezes das pessoas, quando as pessoas, por falta até de. Muitas delas por falta de orientação, por não, de fato, não conhecer a ferramenta que a internet mas infelizmente tem pessoas preguiçosas. Essa é a palavra. Pessoas que não têm ali, né, o mínimo de consciência de ir lá, de fato, parar um pouco, assistir alguns vídeos, né, assistir algumas orientações para você aprender, né, sobre algo. Então eu vejo, por exemplo, nos grupos nos quais nós fazemos parte, pessoas às vezes chorando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço aquilo? E não sei o quê, não consigo vender, não consigo não sei o quê. Por exemplo, nós tivemos uma live aí, né, uma mentoria há umas semanas atrás, com mais de quase 2 horas de mentoria. E quanta gente não perdeu aquela mentoria? E foi muito top, não foi, Kleber? Foi mesmo, né, meu? Do e-commerce, né? Putz, Isso. aquela mentoria foi Então, ou fantástica. seja, por exemplo, Agregou muito. o cara ele não tem nenhum tipo de afinidade com o nosso nicho, que é moda. Mas a venda, ela tem um método, e o método de vender, você vende qualquer tipo de coisa. É, Então, ou seja, voltando mais uma vez para a questão da internet como uma ferramenta extraordinária para que você possa assim, vencer os seus desafios, para que você possa aprender. Por exemplo, se você ir lá no Google agora e pesquisar lá como montar minha marca própria de moda, vai ter um monte de conteúdo lá. Vai ter vai mesmo. uma tonelada de conteúdo, pessoas de todos os tipos, marcas de todos os nichos. Então, ou seja, não tem desculpa. Então, quem quer, faz. Quem não quer, arruma de fato uma desculpa, não é verdade? E assim, falando a respeito daquilo que você falou da obesidade cerebral, é quando de fato a gente vai absorvendo, vai ouvindo um, vai ouvindo outro, vai ouvindo, mas não aplica nada, isso vai gerando uma obesidade cerebral, e aí você acaba de fato, às vezes, esquecendo o que aprendeu, ou sendo desestimulado até mesmo pela própria procrastinação, que você vai deixando, não, depois eu faço, depois eu tento, não sei o quê. Eu queria até fazer uma pergunta para a Emily, né? A respeito da própria coleção ali que ela está desenhando, que ela está desenvolvendo. A sua parte prática, Emily, do curso que você fez, é a primeira experiência sua criando algo ou você já fez algum tipo de trabalho para alguém? Não, só fiz trabalhos na faculdade mesmo, né? Na graduação. Mas nunca prestei nenhum serviço para outra pessoa. Assim, né? Então, por No exemplo, mercado é a primeira vez. legal, muito bom. Então, por exemplo, você já tem condições de falar assim, se uma pessoa te perguntar, mas como é que eu faço uma criação? Quais os métodos que eu uso? Então, ou seja, você além da experiência teórica e a prática dentro da faculdade, mas agora também você já pode falar a respeito da sua experiência, dos modelos que você desenhou, que você repassou ali para a modelista, para ela fazer a modelagem, para ela criar, para ela poder desenvolver, para ela poder pilotar
Então, essa experiência você já tem. Então, ou seja, quando essa experiência ela é compartilhada, a gente tende, de fato, a crescer esse mundo do conhecimento. Então, conhecimento, ele é assim, né? A gente aprende e repassa. Então, é legal até porque, com certeza, isso deve estar fazendo parte aí do processo de lançamento da sua marca, nesse passo a passo, contar para o seu público, para a sua audiência, né? Como tem sido esse passo a passo de você desenvolver, desde o sonho até a produção das suas primeiras peças, né? Então, é muito legal que todo esse andamento da coisa, ela vai ficar eternizada aí dentro da sua história, né? E é muito legal isso, Emily. Eu queria que você falasse para a gente, né? Então, agora, no segundo estágio. Então, você já desenhou, a modelista já produziu as modelagens, já fez a pilotagem, você já aprovou, e agora você está no estágio aí, né, de descobrir, de fato, um parceiro para poder produzir, aí, de fato, as suas peças, não é verdade? Isso, como eu estou começando, eu fiz uma variação, não é muito grande, mas para minha possibilidade no momento é grande, tanto de modelos, variação de cor e tamanhos, né? Que eu também pretendo atender uma grade considerável de tamanhos. E por querer fazer uma produção slow, eu estou procurando alguém que faça meio que por encomenda para mim. Então eu faço. Conta para quem vai assistir isso aqui, o que é uma produção slow? Não é uma produção em larga escala, né? São poucas peças, não produzir a mais do que a demanda. Legal. Basicamente isso. Legal. E por eu não ter ainda uma noção do que vai vender mais, do que vai vender menos, eu, pelo menos no início, pretendia fazer por encomenda mesmo as peças, assim. Legal. Bom, é a estratégia que você adotou, né? É claro que você tenha consciência de que esse método ele dificulta para que você possa escalonar, né, o seu negócio, a sua marca e as suas peças aí de uma forma grande, né? É claro que a melhor estratégia de escalar uma marca é quando você tem de fato um volume e aí você vai alinhar a oportunidade com aquele momento de fato para poder você ver a sua marca crescer e ela vender bastante, mas nós entendemos que todo negócio ele é passível aí de fases. Então, é a fase e a estratégia que você adotou para iniciar a sua marca. Agora, as peças que você desenhou, elas possuem estampas, não? Não, de início não, até porque eu já estava com dificuldade de achar fornecedor, então essas primeiras eu decidi não ter nenhuma estampa, só etiqueta bordada, né, com a logo, mas já estou planejando as próximas peças com estampa. Muito bom, muito legal. É interessante isso, para você que vai assistir também esse vídeo, que você tem, por exemplo, essa opção, né? Perdão. No caso das peças em que a Emily está desenvolvendo, são peças usando tecido plano e, na sua maioria, se houver algumas estampas, são estampas dos próprios tecidos, né? Que são tecidos estampados. Ou então, né, você pode estar utilizando algum tipo de aplicação, como um bordado, como a própria etiqueta, no caso da marca da Emily, onde ela vai fazer aí, de fato, a apresentação das peças, né? E vai, de fato, aí gerar valor relacionado à sua própria marca. E é interessante que você está falando que hoje eu orientei umas 2 pessoas que entraram em contato comigo, né? Porque a gente tem um grupo no Facebook que já estamos chegando a quase 500 pessoas que são donos de marca e futuros donos de marca. E esse grupo, ele é um grupo que tem pessoas de todos os lugares do país. Então, uma das coisas que as pessoas mais procuram eu queria que você me indicasse uma private label na minha cidade, na minha região, né, onde eu moro, mais perto de mim. Até porque as pessoas, quando vai produzir a sua marca própria, elas querem ter uma espécie de domínio, né, daquilo que está fazendo, que está produzindo. Então, é claro que
quanto mais perto, melhor. No seu caso, por exemplo, né, Emily, você conseguiu aí próximo de você, de acordo com uma estratégia de pesquisa que você adotou, usando a própria rede social, não é mesmo? Sim, isso. Legal. E assim, e os preços que tanto a modelista quanto a própria costureira te cobrou, foram preços, na verdade, que são agradáveis? Dá para você ter uma margem, mesmo para você começar nesse método do slow aí? Então, a modelagem não é barata, né? Mas é o preço. Você pode abrir E para a tem que gente ser quanto você pagou por cada modelagem? em média 350 Legal, por modelagem e peça piloto, né? legal. 350 pelas duas etapas, né? Isso, Certo. uma média, assim, né? Dependendo da complexidade da peça, varia um pouco, mas não muda muito o valor. Eu já tinha feito. Legal, entendi. E você tem facilidade na questão da aquisição do tecido na sua região? Como eu moro perto de Brusque, né? Dá 1h30, mais ou menos. Lá é um polo têxtil bem conhecido, não tive tanta dificuldade, mas eu Você foi até queria lá ter, buscar. sim, mas eu queria usar tecidos sustentáveis e tecido plano eu tive dificuldade. É Aí eu não difícil mesmo. consegui. Eu encontrei um fornecedor em São Paulo, mas as amostras que eu consegui, os tecidos não dariam de produzir as peças que eu precisava, né? Então ainda estou buscando um fornecedor de tecido. Legal. Vou tentar te ajudar nisso daí, tá? Depois. Obrigada. Legal o que você disse. Então você foi até Brusque, né? E ali adquiriu o tecido para fazer as suas primeiras peças, ou até mesmo para pilotagem, né? Isso, Não, Até mesmo para não pilotagem. peguei, né? Legal, legal. E aí você já fez, então, montou, pilotou, e até inclusive, com relação a camisetas, o custo da costura é muito mais alto, viu? Sim, bem mais alto. É bem diferenciado, até porque eu costumo dizer, né? Eu nem trabalho, na verdade, com tecido plano. Eu nem faço peças com tecido plano, porque é difícil você ter costureira que de fato seja perita na questão da costura, né? Ou até costureiro também, né? A gente tem muito profissional homem também que é muito bom naquilo que faz no que diz respeito à facção e à costura. Mas é difícil você encontrar profissional que vai produzir esse tipo de peça com uma qualidade assim excepcional. Porque esse tipo de peças que são feitas em tecidos planos, elas têm detalhes assim únicos nas peças que, se não for feito de uma maneira com muita qualidade, de fato acaba perdendo todo o encanto, né, das peças. E eu acredito que a sua marca ela tem tudo a ver com esse detalhamento das peças, que eu acredito que você, até mesmo por ter desenhado as suas primeiras peças aí, deve ter se atentado a esses detalhes, né? Na questão dos botões, na questão dos acabamentos ali, né? De barra, de tudo. Então, com certeza você se atentou bastante para deixar de fato a sua marca com um quê especial, assim, né? Até por ser a sua primeira coleção, né? E principalmente pelo tipo de peça que você buscou desenhar. Então, fala pra gente, Emily, como que foi assim o passo de você pensar, né, e sonhar nas peças que você desenhou, que você desenvolveu, sem ao menos a gente saber, né, até porque ainda é novidade. Com certeza em breve você vai lançar e a gente vai poder ver aí, né, as peças. Mas o que você usou assim de artifícios? Quais foram as informações? Você fez uma escolha do seu público? Qual foi o passo a passo para você chegar na escolha e no desenvolvimento dessas peças?
Então, para falar a verdade, eu comecei essa coleção e nem era para minha marca. Eu achei um projeto que eles procuravam novos estilistas para criar peças e eles queriam produzir e vender, né? Então, eu criei uma coleção cápsula que eu ia mandar para essa empresa. E aí, uma amiga, e ela disse que achava que eu devia fazer para minha marca e começar minha marca com essas peças. Até então você não tinha enviado para eles ainda. Não, não. Legal. Então, eu fiz todo o processo de planejamento de coleção, né? Desde pesquisa de público, tema, briefing, fazer mood board, painel de inspiração, cartela de cor, todo esse processo para desenvolver uma coleção. E aí, então, eu decidi usar para começar a minha marca. Foi basicamente Legal. assim que comecei. Uma dúvida minha, os seus colegas de classe, a maioria deles sonhavam também em ter a sua própria marca ou sonhavam de fato em trabalhar em grandes marcas? Ou qual que era, assim, dá um feedback pra gente da maioria assim, dos seus colegas de classe, qual que eram os objetivos deles? Tem bastante que queria ter a própria marca, muitos também para a área do marketing, de ter agência e assim, mas bastante queria ter a própria marca. Legal. De nichos diferentes, mas ter a própria marca. Muito legal. Quer falar algo, Cleber? Não, de boa, deixa eu me conduzir a aula aí, junto com você, tá bom. Nervoso. Tô curtindo. Não, tem que soltar. É muito legal, é muito bom a gente ouvir, né, essa construção de sonhos e daqui a algum tempo, você imagina a gente conversando novamente, Emily, e você tendo sucesso, a sua marca estourando aí no Brasil e você vendendo para todo o Brasil. Então, essa fase aqui, ela vai ter que fazer parte, né, que não existe história com um final sem ter um início, né? Então, esse início ele faz parte. Então, nós estamos aqui, né, indagando, né, incitando aqui para que você até desenvolva até essa questão, né, de pôr para fora e tal, porque isso é terapêutico também, né? Isso faz a gente crescer e acreditar em nós mesmos. Quando nós colocamos para fora, nós passamos a acreditar muito mais ainda. E principalmente quando você está compartilhando aí com outras pessoas e com pessoas aí que vão ouvir, né, um pouco da sua história, um pouco do seu trabalho, né? Olha o Carlão chegando com a gente. Ali, né? Boa noite, Carlão. Não moro lá, não. Boa noite, Carlão. Carlão tá meio mutado lá. Vamos continuar? E é legal, Emily. Hoje, por exemplo, algumas pessoas, né, entraram em contato comigo. Boa noite, Anderson. Boa noite, galera. Boa noite, Carlos. Tudo bom, meu querido? Beleza. Então, tá bom. Estamos aqui batendo um papo com a Emily. Tudo bem? A Emily tá contando um pouco da história da marca dela aqui pra gente aqui. E é fera. A menina é fera, viu? Que isso. Oi, Emily, vamos lá então. Só pra gente concluir nosso raciocínio. Então, pegando o gancho na sua história, quando você foi ali, né, pesquisar, quando você foi pesquisar, você já tinha desenhado os modelos? Não. Assim, já tinha uma ideia que eu sempre busco muita referência, né? Todo o tempo que eu tenho, eu vou pro Pinterest, pra internet, para buscar referência, para ter uma bagagem para criação, né? Então, legal. Dentro do estilo que eu gosto, daí eu já tenho mais facilidade, assim. Legal, muito bom. E aí então primeiro você descobriu a modelista para depois desenvolver os desenhos, então? Não, eu já tinha os desenhos antes da modelista. Ah, tá, porque os desenhos você tinha enviado para sua amiga, tal, foi aí que ela te orientou a não passar para essa empresa, né, para aquela empresa, e você mesmo desenvolver para sua própria marca, não é isso? Isso, daí a partir daí legal. Eu comecei todo o processo de começar a minha marca. Legal, muito, muito bacana, muito especial assim
as fases aí do início da sua trajetória. E assim, eu quero deixar essa dica aqui para o pessoal hoje, porque eu carrego já essa estratégia comigo há muito tempo. Por exemplo, nós estamos no ramo de moda. Então, nós temos uma série de profissões chaves aí que pode nos fazer a levar até onde nós queremos ir. Por exemplo, você encontrou a modelista. E aí, a modelista, ela trabalha com o quê? Ela trabalha com tecidos, ela trabalha com modelagens, ela trabalha com diversas coisas relacionadas à confecção. Suponhamos que você estivesse procurando uma malharia, uma empresa que vendesse tecidos. Será que a modelista ela poderia ser um canal que te levasse até descobrir uma empresa que pudesse te vender o tecido, sim ou não? Sim, com certeza. Então, Ela inclusive, me ajudou, me passou de aviamento e coisas que eu precisava. exatamente. Então, por exemplo, às vezes as pessoas me procuram e dizem assim, olha, puxa vida, eu quero encontrar uma private label aqui na minha região, na minha cidade, o que eu faço? Eu já pesquisei em todo lugar, em tudo quanto é lugar. É muito fácil, é muito simples. Por exemplo, você está precisando encontrar uma private label? Na sua cidade, procure uma empresa que venda tecido. Se uma empresa vende tecido na sua cidade, muito provável que a maioria das empresas que trabalham com isso compram tecido dessas mesmas empresas. Você vai até lá, faz um contato, conversa com o proprietário, com os funcionários, vai fazendo um relacionamento, vai fazendo networking. Na maioria das empresas que trabalham com tecido, elas sempre têm ali um mural onde profissionais da área deixam os seus contatos, deixam os seus cartões, e é a partir daí que você começa a construir uma relação aí de descobrir fornecedores. Eu descobri muitos fornecedores dessa forma e ao longo da minha jornada como empreendedor em diversos ramos, eu sempre fiz dessa forma. Você pega, por exemplo, uma peça de moda, né? E às vezes tem lá a etiqueta de composição. Na etiqueta de composição, nem sempre o CNPJ é da empresa que é detentora da marca. Às vezes é a private label que está usando. A marca está usando o CNPJ da private label. A marca está usando o CNPJ de quem produz. Então, às vezes, as pessoas não se dão nem ao luxo de ir pegar, ir lá no Google e fazer uma pesquisa lá. Pesquisa de CNPJ. Colocar o CNPJ e descobrir que empresa que é aquela que fez a peça. Se é a marca mesmo, ou se foi a empresa que produziu. Então, eu quero deixar essa dica aqui para o pessoal que sempre tem me procurado para indicar private label, até porque às vezes as pessoas não querem fazer comigo pela distância. Mas às vezes assim, eu acabo indicando, falo, ó, vai na sua cidade, procura uma empresa, uma malharia ou uma empresa que vende tecido plano, e aí faz um networking, faz amizade com o proprietário, faz amizade com os vendedores, e aí pergunta para os vendedores, olha, você não conhece uma empresa assim, que trabalha com uniformes, que costura, que faz peça, você não conhece costureiras, né? Com certeza, você não conhece alguém que corta, você não conhece alguém que estampa, você vai sair de lá com certeza com vários contatos de estamparias, de mais malharias, inclusive, de costureiras, de private labels e de uma infinidade de empresas que trabalham com uniformes. Ah, beleza, mas a empresa trabalha com uniforme. Ela talvez não vai ser interessante para ela me atender. Será que se você mostrar o seu projeto de fabricar a sua própria marca, será que se você explicar para ela, porque ela já faz camiseta, ela já estampa, ela já corta, ela já põe etiqueta de composição, ela já faz todo o processo. A diferença é que, às vezes, ela vai ter que optar por usar um outro tipo de material que talvez ela não está acostumada, que é, no caso de camisetas, a malha 30.1 penteada. As empresas de uniformes têm o hábito de utilizar muito mais malha fria, que é a malha que é mais vendida para uniformes. Mas não quer dizer que ela não faça nada com malha penteada 30.1. Então, ou seja, percebe que o conhecimento, o aprofundamento, o networking, fazer amizade com empresas do setor, né, pode fazer com que a gente alcance
outras pessoas, outros fornecedores, e aí fazendo com que o nosso hall de contatos aí, de parceiros para a nossa marca, ele vai aumentando e a gente consegue construir uma base sólida para poder produzir as nossas peças, né, para poder agregar valor. Então, eu queria deixar essa dica aqui para a galera que tem me perguntado sobre Private Label, lá no nosso grupo, lá do Facebook, com mais de 500 pessoas, as pessoas ainda perguntando, eu queria uma Private Label de, por exemplo, de moda fitness. Por exemplo, você vai numa academia e compra ali uma peça de que a academia vende. A academia normalmente não tem marca, ela produz com algum lugar e às vezes a etiqueta que está na peça é a etiqueta da própria empresa que produz, da própria Private Label. Então, ou seja, a gente tem que parar de ser preguiçoso e pesquisar, né? Abrir a nossa mente, mudar o nosso mindset e pensar que existem diversas formas para que nós possamos chegar até o nosso objetivo. O nosso objetivo é viver da nossa marca, fazer a nossa marca crescer, mas tem uma jornada a ser percorrida. E tudo isso que eu estou dizendo passa por essa jornada de construção de um negócio de sucesso. Até porque talvez hoje você tenha uma empresa pelo qual você já produz, mas tem um ditado que diz que quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Então, quanto mais fornecedores, quanto mais pessoas você tiver para poder somar junto com a sua marca, com certeza você tem muito mais facilidade para crescer e fazer o seu negócio de fato ser um sucesso. Eu queria que vocês, se quiserem aí, comentassem algo a esse respeito, né? É uma dica muito simples, não tem nada de extraordinário, né? Não tem nada assim, nossa, mas que com certeza, se você aplicar isso que eu estou dizendo, você vai conseguir conquistar de fato tudo aquilo que você almeja. Por exemplo, a própria Emily deu para nós uma sugestão que a própria modelista indicou para ela os lugares onde ela compraria os aviamentos. Então, ou seja, quer, por exemplo, saber onde que vende aviamento? Aí você vai na costureira. Ô, costureira, onde que vende botão aqui? Você sabe? Ela vai te falar alguns lugares que vende botão. Quando você chegar num lugar que vende botão, você faz o contrário. O lugar que vende botão, aonde que tem costureiras aqui que podem me atender? O botão também vai te indicar. Por quê? Porque é importante para ele, é interessante para ele que essas conexões elas sejam feitas. Porque quanto mais pessoas se conectar à costureira, mais trabalho a costureira vai ter e mais aviamento o cara vai vender. Então é uma cadeia, gente. É uma cadeia sem fim, que quando as pessoas se conectam, a gente vai fazer com que essa cadeia cresça. Então, quero deixar aí alguns minutinhos aí para vocês falarem. Nós já estamos aí chegando no quase 45 minutos. Olha só, 45 minutos, já falamos bastante aqui, já aprendemos bastante, já conhecemos bastante aí do negócio da Emily. E se vocês quiserem comentar aí essa dica que eu deixei aí, vai ficar gravado, né? Então, essa dica que fica aí pro pessoal. Fiquem à vontade para comentar alguma coisa aí. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos sim, Carlão. No caso, eu cheguei depois, eu vi vocês falando sobre Private Label. Só que eu acho que isso por mais que a gente saiba que existe e tal, esse lance de pesquisar, pelo menos aqui na minha cidade, isso é uma coisa um pouco ainda, acho que é uma coisa nova. Principalmente esse lance que você falou em relação a fardamento. Aqui eu já procurei várias pessoas que produzem, mas quando se falava de produzir em algodão, a resposta era bem direta, era não, porque eles não trabalham com isso, só trabalham com malha PV, que no caso é poliéster com viscose, porque é para fardamento. E das poucas vezes que eu consegui fazer com alguém, começando a camisa do zero como eu queria, o resultado não foi nem um pouco satisfatório. Então, acho que essa questão de private label aí ainda é um tabu em determinadas regiões. Eu falo aqui a nível de Nordeste, aqui, Bahia.
Aqui, alguns termos desses, quando vai se comentar, as pessoas nem sabem o que é. Eu, particularmente, não sabia. Vim saber o que era private label, acho que do meio do ano passado para cá. Embora eu já tenha tentado essa questão de produzir, de buscar tecido, fazer uma camisa do zero. E por não ter dado certo, acho que muitas pessoas acabam meio que pegando um caminho mais tranquilo, vamos dizer assim, que é achar uma camisa lisa de boa qualidade e estampar. Hoje eu trabalho dessa forma, né? Hoje não, já tem um bom tempo. Só que eu pesquiso bastante, lugares que trabalham com camisas lisas. Às vezes compro a amostra para ver a qualidade do tecido. Tipo, hoje onde eu pego camisa é no sul, mas até chegar lá eu peguei, acho que comprei camisa acho que em uns 3 ou 4 lugares diferentes para sentir a textura do tecido até chegar onde eu tô. Mas ainda assim, esse questão de private label ainda aqui é um tabu. É legal a sua colocação, Carlos, que é uma questão regional, né? E, por exemplo, Sim. não é a dificuldade que a gente tem em São Paulo e nem a dificuldade que a Emily tem ali na região onde que ela está de fato ali na região do sul, está perto de Brusque, né? Então, você deve até Eu comprar talvez até de Brusque, né? pego de. Não lembro agora. Deve ser próximo a Brusque. O nome do fornecedor é Mirante. Legal, Mirante, se eu não me engano. Eles legal. trabalham, eles fazem personalizado, mas é uma quantidade muito grande que eles exigem, no mínimo 300 peças iguais. Então, para mim, Entendi, é inviável. entendi. Aí é mais Você vantagem já eu chegou a comprar fazer com camisa. outras private label também ou não? Não entendi. Chegou a fazer com outras private label também? Eu achava que era, né? Porque, tipo, como é que eu fiz? Das duas experiências que eu fiz, as duas foram ruins. Uma foi através. As duas foram através de amigo. No caso, eu tenho um amigo que ele é capoeirista. Ele produz os fardamentos do grupo dele. Ele me indicou um rapaz que faz as roupas do grupo dele. Ele falou: não, o cara trabalha bem e tal, não sei o quê. E aí, da época, eu queria fazer uma camisa raglan, uma 3/4 e uma regata com bolso. Daí, eu peguei duas camisas que eu tinha, uma raglan, ou uma regata e uma 3/4 para o cara tirar a modelagem. Dei a camisa para ele, tinha minhas etiquetas. Não tinha noção de quantas camisas renderiam um tecido. Depois de muito tempo que eu fui ver que eu acabei tomando um cano, vamos dizer assim. Não que ele não tenha feito na quantidade de tecido que ele comprou para poder fazer a quantidade de camisa que eu queria. E eu já tinha um cara que silca para mim, acho que desde 2012. Só que na hora que eu fui fazer todo o trâmite com o rapaz, ele, não, eu silco também. Falei, beleza, para mim é melhor que eu já pego tudo de uma vez. E, tipo, quando eu fui pegar a camisa, ele, tipo, mesmo eu dando uma modelagem que eu queria, tipo, a raglan, ele fez uma raglan parecendo que era para uma pessoa, sei lá, plus size. A regata com bolso AP, tipo, ficava quase que apertando o pescoço, a gola. A camisa raglan, tipo, com a gola muito aberta. E o pior foi a etiqueta, que eu dei minha etiqueta pra ele pôr, ele simplesmente colocou a dele e depois, não, é só cortar e botar por cima. Então, para Nossa. mim, ali foi a primeira experiência. E a segunda foi através de um amigo, tipo, eu ando de bike há quase 20 anos, já andei de skate, então conheço uma galera legal aqui na região. Sempre que rolava campeonato de skate, a gente colava. Eu fui convidado para um, e nesse campeonato tinha um brother que também estava nesse esquema de marca, e ele fazia todo esse corre da marca dele, que era comprar tecido, cortar, costurar e tal. E aí ele, eu posso produzir para sua marca, só que ainda tinha um receio. Daí no campeonato eu tive a oportunidade de ver o trampo dele, o tecido que ele usava, ver o trabalho da marca dele. Falei, pô, o trampo é bom. E ainda teve um amigo que indicou. Eu, beleza, fechei um trampo de acho que 36 camisetas. Mandei tudo certinho, o tamanho que eu queria. Como eu paguei em cartão, paguei todo de uma vez, confiando no trampo, que eu já conhecia há muito tempo. E quando a camisa chegou, velho, tipo, de 36 vieram 12 com avaria. Camisa manchada, camisa furada. Tipo, eu comprei a camisa pedi em setembro, agosto, para ele entregar em outubro, ele me entregou em dezembro. Então, tinha alguns eventos que já estavam certos, a camisa eu tive que cobrir com grana para não ficar sem premiação. E no final das contas foi tipo o dinheiro perdido, porque pelo mesmo esquema, modelagem diferente daquele me anunciou, silk ruim,
camisa sem reforço de ombro a ombro, descosturando. Então, por esse motivo, meio que eu fiquei com o pé atrás desse lance de private label, mesmo sem saber o que era. Então, para mim era mais viável eu pegar uma camisa lisa, conhecer o tecido e levar na pessoa que silca para mim, que é de confiança, que é o que eu faço há, sei lá, há anos. Tipo, as duas vezes que eu não fiz esse esquema, foi as duas vezes que eu me dei mal. E aí, somando, foi, sei lá, 1.500 conto de prejuízo. Eu vou deixar para falar amanhã a respeito das limitações que a forma que você trabalha te gera. Aí a gente vai falar amanhã sobre isso. Né? Uma forma É, bacana, uma forma que você encontrou para ter um pouco beleza, mais de beleza. tranquilidade, né? Para ter um pouco mais de tranquilidade, onde você hoje consegue ter a sua marca no mercado, né? Com um pouco mais de, vamos dizer assim, de com responsabilidade, né? E você sabe que o Segurança. produto que está vendendo, segurança, essa é a palavra, obrigado. Então, hoje você tem segurança, mas ainda assim o método com que você trabalha, ele te traz um pouco de limitação. Amanhã a gente fala sobre isso, mas é muito bom, viu, Carlos, você contar essa experiência, porque infelizmente, talvez, né, você acreditou demais até nos amigos lá e tal, talvez na questão da sua primeira experiência, você poderia ter pedido uma peça piloto, né? Talvez a produção na sequência poderia vir Sim, diferente sim. da peça piloto, claro que poderia também, né? Mas talvez você teria um pouco mais de segurança de cobrar ele quando ele te apresentasse uma peça da qual seria, ou então quando ele te apresentasse as peças que veio, você já fala, não, mas assim não ficou legal, a raglan ficou muito grande, a regata também, então aí você poderia pedir para fazer o ajuste, não é verdade? Mas na real eu não tinha nem noção disso, na verdade. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela costura, ela tinha uma confecção, só que ela não estava na cidade. Eu nem Uhum. lembrei disso, eu fiz uma vez com ela uma quantidade de camisa para um projeto da marca, que foi um curta-metragem que a gente fez na área de bike. A gente passou 6 meses gravando em 6 cidades e editou um vídeo meio que amador, mas cumprindo o propósito que a gente queria, que era um vídeo grande. E aí a gente decidiu fazer algumas camisetas para a galera que participou. Depois de muito tempo que eu conversando com ela, que ela me explicou a questão de tecido, para me ter uma noção de quantas camisetas rende 1 quilo de malha, né? Ela me explicando. E aí foi aí que eu entendi que na época a quantidade de tecido que a pessoa comprou foi acima do que precisava. Então eu não tinha noção de como, tipo, testar a qualidade da malha, não tinha noção de modelagem, questão do silk, eu sabia mais ou menos como é que era, mas não tinha muita noção na questão na hora de dimensionar para poder estampar, porque as pessoas que estampavam para mim, eu mandava a arte no Corel, com um layout de camisa, a pessoa já tinha uma noção por já me conhecer. E nessa pessoa, simplesmente, ele, digamos, cagou todo o trabalho, velho. Então, meio que eu acabei ficando com o pé atrás, e aqui ainda tem uma questão que é bem, digamos assim, não vou dizer que é comum, mas acontece muito quando você produz pouco, meio que a galera desmerece. Quem vai produzir não tem muita vontade de produzir pouco. Hoje em dia não. Esse rapaz que eu silco hoje, ele é de outra cidade, então toda vez que eu vou fazer uma coleção, tem que ir para outra cidade. Então tudo isso gera custo, só que eu ainda prefiro pagar esse custo a mais, porque é uma pessoa que ela entende que o trabalho que eu faço é diferente de você fazer silk para fardamento escolar, que ele também faz. Então ele consegue entender quando é um silk para uma marca, quanto um silk comum. E as outras pessoas aqui, antes dele, por mais que eu explicasse, simplesmente entregavam de qualquer jeito, tipo, silk grosseiro, borrado. E, tipo assim, se você manda um layout, porque no computador tudo fica bonito, mas quando tu vai para a peça, tem vezes que uma combinação de cores não vira direito. Então, esse brother que silca para mim, ele tem toda essa liberdade, e pelo tempo que ele trabalha, ele já, ó, isso aqui não vai ficar legal, ele já avisa. E as outras pessoas, por ser um trabalho à parte, tipo, ele botou desse jeito, para mim, do jeito que veio, mano, não tô nem aí, ele paga e acabou. Então, aqui tem muito disso. Justamente pelo fato da maioria do pessoal que trabalha com serigrafia tá mais acostumado a fazer silk de fardamento. Meio que, sei lá,
trava a mente para entender que o Silk é bem mais complexo do que só estampar fardamento escolar. Legal. É muito importante esse compartilhamento da sua experiência, né? Porque esse vídeo ele fica gravado, vai para o canal e acaba ajudando aí algumas pessoas no que diz respeito. Uma coisa que nós falamos muito bem antes de você chegar, que é o quanto a internet ela é uma ferramenta hoje, e com certeza tem muito mais conteúdo do que quando, quase. Quanto tempo faz que você começou? Rapaz, vai fazer 13 anos. 13 anos. Há 13 anos atrás, com certeza, o conteúdo que se tinha era assim muito escasso, era muito pouco. Então hoje, se você fosse começar hoje, não tem desculpa de falar que você vai começar sem conhecer sobre malha, Ah, sobre silk, sobre marca, sobre private label, sobre tecido, sobre um monte de coisa. Então, ou seja, esse é o tempo que nós vivemos, o tempo da informação, né? Então, com certeza hoje você pode ter os mesmos problemas que você teve, claro que você teve, mas você vai ter os problemas com conhecimento, né? Obtendo o sim, sim. conhecimento e podendo principalmente cobrar, né, acerca de cada fase, de cada etapa. Então, assim, a minha fala anterior é que você tem ali opções onde você pode buscar os seus fornecedores. Se eles serão fornecedores de qualidade, isso só o relacionamento e as experiências de produção, de fato de você pagar para ver, de pagar o preço, né? É que vai dizer ou não se vai ser uma boa experiência ou não. Infelizmente, a gente, no mundo dos negócios, nós temos que aprender a arriscar. Se nós não arriscarmos, nós não vamos saber se vai dar certo. Comigo funciona basicamente isso, o lance de você pagar para ver. Eu sempre vou nessa. E às vezes dá certo, às vezes não dá, velho. Mas aí tudo é experiência, né, Carlos? Com certeza, com certeza. Tudo é experiência. Mas é muito legal a gente bater esse papo e ter esse feedback, né? E até, inclusive, tenho conversado até com você, né, Carlos, a respeito da galera os amadores que de fato não se dão nem ao luxo de perder um tempinho ali para ver um vídeo sobre marca, sobre como é o tecido, como que é o processo de estampar, que tipo de tinta, né? Quais as características básicas ali. Então, ou seja, o negócio da galera é mandar fazer e ganhar seguidor no Instagram. Infelizmente, Infelizmente, seguidor não paga conta. não. Não paga conta, velho. Eu demorei para aprender. Tipo, eu comento muito com minha mulher que é, da pandemia para cá é como se eu estivesse aprendendo tudo de novo. Porque tipo, eu fazia as coisas meio nessa de pagar para ver. Então, tipo, logo quando eu comecei, eu não sabia nem mexer no CorelDRAW. Eu fazia, digamos, as artes por um programa de foto. E aí, com o tempo, um amigo fez algumas coisas para mim e falou, mano, vá pro YouTube, porque nem sempre eu vou estar aqui presente para te ajudar. E aí foi que eu comecei a ter noções básicas de Corel, meio que na precisão. De fato, teve um período que ele não estava aqui, então ele não podia me ajudar. Eu falei, pô, se eu depender dele agora, eu tô ferrado. Então eu tenho que começar a aprender. A mesma coisa foi a questão de edição de vídeo, que eu gosto muito, questão de videomaker, essas coisas. Eu tive que me virar para aprender a mexer no Vegas, no Premiere, no After. E a pandemia foi basicamente um internato de algumas coisas, né? Tipo, eu ainda já tinha uma noção de tecido, de tinta, mas, tipo, palavras como markup, margem de lucro, tipo, eu não tinha a mínima noção, eu ainda vivia aquela ideia de se você gasta 25, vende por 50, tá beleza. Tá E aí, ganhando dinheiro. depois de começar a estudar, tipo, eu acompanhava o canal, alguns vídeos acho que do Ian Castro, e aí, porventura, apareceu o do Viver de Marca lá, o Jesué, bem na questão de acho que precificação de produtos, essas coisas, e aí eu tipo, tinha um monte de palavra que eu não tinha nem noção, e foi aí que minha ficha começou a cair, que as contas muitas vezes não fechavam, de entender esse universo, a questão da responsabilidade, por exemplo, lance de MEI, que eu tinha, mas não dava a mínima, tipo, nem ligava para pagar, e hoje eu tô aí, tipo, tive que regularizar tudo de uma vez, tem um monte de parcela para pagar, justamente pela questão da ignorância e do amadorismo, vamos dizer assim.
de não procurar saber das coisas, deixar rolar, achando que as coisas vão acontecer no estalar de dedo. E nem sempre é assim. Se você não procurar conhecimento, a gente vai estar sempre um passo atrás. E interessante que essa galera, elas sempre arrumam culpados, né? Mas eu até falei que essas pessoas elas precisam olhar no espelho e descobrir quem de fato é o verdadeiro culpado de elas não conseguirem alcançar os seus objetivos, né? É claro que eu não estou falando aqui que existe uma fórmula mágica para você ter o sucesso. Se não tiver degrau por degrau, por exemplo, você já está aí há 13 anos na estrada e então, ou seja, a coisa não é fácil, né? Mas é possível. E você tendo disponibilidade, você tendo responsabilidade, você tendo força de vontade, perseverança, a gente consegue. Então, é claro que o momento que nós estamos vivendo é um momento difícil, é um momento que o país está passando por um processo de mudança de hábitos, mudança de uma série de coisas. Então, a gente precisa se readaptar e reaprender, igual você mesmo disse, né, Carlos? Várias coisas para que a gente possa aí aplicar, né? E com certeza, eu costumo dizer que a pandemia ela ensinou para a gente que você depender de uma única fonte de renda é um grande risco. Sim. Se eu, digamos, na real, se eu fosse depender da minha marca, eu, digamos, eu passaria fome, que eu não vivo dela. Pelo contrário, eu injeto o dinheiro do meu salário nela todo mês. Vamos dizer assim, eu trabalho, sou porteiro vigilante há 13 anos mais ou menos, trabalho na escola e faço outros, tipo bico, como a gente costuma dizer, né? Mas eu não vivo da marca. Ela ainda não se paga, vamos dizer assim. Tem períodos que ela se paga, momentos que tem bastante venda, mas não há aquela constância de dizer ela se paga todo mês e eu não preciso injetar dinheiro. Tem meses que a gente injeta dinheiro do salário mesmo, do nosso trabalho, para poder manter as contas em dias. E, tipo, isso é um processo diário. O que às vezes eu vejo na galera mais nova é que, tipo, o momento, como você falou, o momento da gente é delicado, e pelo menos aqui na região, a gente tá vendo situações que ou você compra comida para sua casa, ou você compra roupa. E, obviamente, a pessoa vai comprar o que é essencial, que é comida, não roupa. E muitas vezes eu vejo a galera no grupo, pô, eu tô pensando em desistir, não Hum, tá vendendo nada, não sei o quê, pererê parará. E não funciona desse jeito, velho. Tipo, eu mesmo hoje eu tenho mais de 10 mil de produto em casa. E tá vendendo bem pouco, mas se for parar para pensar, vou desistir, então não era nem para ter começado, velho. Porque vida de empreendedor não é um mar de rosa, como a galera pensa, vou trabalhar para mim, não vou ter, vou fazer o que eu quiser, vou viver bem. E não parar para pensar que você ser empreendedor é basicamente trabalhar 24 horas, somente é 24 horas no seu objetivo, que é viver do seu empreendedorismo. verdade, verdade. Galera, estamos chegando no finalzinho aqui, então. Bate-papo muito bom aqui, a gente cresce, a gente aprende, troca experiências, né? E com certeza aí foi muito legal, viu, Emily, saber dos passos aí que você tem dado. Depois, viu, Carlão, assiste lá o comecinho lá. A Emily é Beleza. uma Eu menina ainda vou bem. pegar essa mentoria no horário certo, velho. Eu nunca consigo chegar no horário certo. Eu até diminuí um pouquinho do horário, eu coloquei às 19h30 para poder facilitar para uma galera aí que talvez às 20 horas tenha outro compromisso e tal. Mas a gente pode, de repente, adaptar e depois achar um horário bacana que dê para todo mundo participar. Porque de verdade, isso aqui que é o bacana, é ter pessoas participando, agregando, né, compartilhando as suas próprias experiências, porque com certeza vai ajudar outras pessoas. A respeito, só para a gente finalizar, Carlos, hoje, qual que é a média de custo da sua peça aí com ela pronta para você vendê-la. Nesse Rapaz, ela processo. tá ela varia. Varia porque desse fornecedor que eu tô, da pandemia pra cá já foram 4 reajustes, velho. Então, tipo, a primeira coleção que eu lancei logo no início da pandemia, o custo da camisa saía na faixa de 28, acho que entre 27 e 28, a depender do modelo, que tem uma linha que ele tem um custo maior. Depois foi para 30, 32, e acho que o último agora, se for o último orçamento que eu fiz, ela sairia mais ou menos a 36, velho. 36 a Isso já com o 37 Silk, reais. já com os custos do Silk já, né? Sim, é. Silk, passagem, porque eu vou para outra cidade, tudo isso.
ficaria nessa faixa, entre 36 e 38, a depender do modelo. Isso Só uma camiseta dúvida. normal. Se fosse camiseta manga longa, o custo já subiria mais. Legal. Só uma dúvida. Aí, no caso, você tem as suas etiquetas, você pede para alguém aplicá-las aí, como é que você faz? Não, essa que eu fiz eu usei poucas vezes, porque na época eu acabei mudando a nomenclatura, eu tirei o BMX e acrescentei o Company, e acabou que eu Aham. quase não usei. Eu tenho, sei lá, quase 500 metros de etiqueta de anos guardado. Guardei mais de lembrança. Hoje eu faço ela silcada mesmo. Coloco um Ah, silk com slogan e vou levando desse jeito. mas aí ela vem sem a etiqueta do fornecedor lá? Não, ela vendo com a etiqueta do fornecedor, o bom é que vem só com a tamanho, para mim é melhor. Não vem mais Ah, aquele nome do fornecedor, que foi uma coisa que eu gostei deles. Eles só legal. colocam a etiqueta numa parte mais, não bota mais aqui no ombro, como é visível, ela fica embaixo, e aí Que vem é a etiqueta de só composição. isso, vem só a etiqueta de composição, o CNPJ do fornecedor e o tamanho. Para mim ficou melhor assim, que aí dá espaço de eu colocar a minha no ombro, no caso, né? Na nuca. Aí você manda silcar lá. Eu mando silcar, personalize e já foi. Muito legal. Essa que, Muito bom. essa que eu tô mesmo é desse fornecedor que eu uso. Só que aqui é outra linha de camiseta. Essa linha mais cara que eles usam, que é um mescla com algodão, que ela não encolhe muito. Ela veste, tem um caimento melhor no corpo e tem uma gramatura bem mais grossa. Ela é bem mais pesada do que a 100% algodão. Que eu acabei Legal. pegando para fazer teste e a galera gostou bastante. Ela é mais cara, mas ela tem uma durabilidade muito maior. Uhum. Muito bom, muito legal. Galera, então vamos encerrando. Kleber, quer falar alguma coisa? Não, de boa aí, só parabéns aí, é isso aí, empreendedor é isso mesmo, ó, bora pra cima, pra frente aí, amanhã tem mais, né? Amanhã tem um conteúdo fera aí pra gente desenrolar aí também, pra mim, a gente aprender também. Emily, boa noite, Beleza. bem. Obrigado pelo seu compartilhamento aí, pela sua disposição, tá? Boa noite, eu que agradeço a oportunidade que você dá pra gente de ter essas trocas, é muito bom. Muito bom mesmo. Galera, boa noite para vocês. Obrigado aí por esse tempo aí, dedicado aí a essa reuniãozinha, né? Mentoria, porque de verdade a gente vai crescendo e aprendendo junto. E com certeza aí o intuito é fortalecer cada qual o seu objetivo aí. E com certeza no futuro aí a gente vai ter muitas histórias boas para contar e compartilhando também esses momentos aqui que passamos juntos aí, com cada qual com certas aquisições de conhecimento que obteve e aplicou no negócio, aplicou no seu empreendedorismo, e com certeza a gente vai amadurecendo e vai mudando o nosso mindset. A questão toda está aqui, está na mente. Quando a gente consegue mudar a nossa mente relacionada a várias coisas ao nosso redor, com certeza a gente cresce, a gente amadurece e o nosso negócio prospera. Então, Carlão, sucesso aí. Amanhã estamos juntos aqui, de volta para conhecer desde o princípio a história da Conceito Forte aí. Emily, obrigado mais uma vez. Kleber, um abraço. Deus É abençoe vocês. nóis, Até mais, tá? até mais. Boa noite, até. Valeu, valeu, galera. Valeu. Até. Boa noite. Até.